Pagamento. Vamos ver lá. Também nós já estudamos pagamento, né? Lá nas obrigações. A gente tem esse conceito de pagamento, né? Esse conceito de pagamento ordinário, os requisitos, pagamento em local certo, pagar para a pessoa certa, quem deve pagar, né? O que deve ser pago, né? Formalidade de pagamento, né? Então, quando a gente fala em pagamento aqui, cumprimento ordinário, adimplemento, extinção, quitação, né? Tudo isso a gente já falou. Então, a particularidade que a gente tem aqui no título de crédito com relação ao pagamento é justamente isso aqui, ó. Artigo 38. O portador de uma letra pagável em dia fixo ou a certo termo de data ou de vista deve apresentá-la a pagamento no dia em que ela é pagável ou num dos 2 dias úteis seguintes, né? Essa questão do dias úteis seguintes, prazo de respiro que a gente tem lá no aceite, enfim. Mas aqui está falando da apresentação. Artigo 39. O sacado que paga a letra pode exigir que ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. Olha aí. Aliás, essa aqui é uma regrinha do título de crédito. Princípio da cartularidade, né? Eu tenho que ter o documento em mãos, seja ele físico ou hoje digital, mas a ideia é de que o sacador, né, ou desculpe, sacador, o tomador, emitente, agora eu fugi longe, ó a cabeça já dando nó, imagina de vocês como não tá, né? Vou até tomar uma água. O credor do título, o tomador, credor do título, ele vai, obviamente, portar o título em mãos, por isso que eu tenho lá o princípio da cartularidade, né? E quando ele vai, obviamente, cobrar o seu devedor, ele leva o título em mãos. E a regrinha é que, uma vez que ele recebe o pagamento, não basta apenas o recibo de quitação, mas a entrega do título. A entrega do título, né? Até porque quando você vai no banco descontar o cheque, é normal que o banco fique com o título de crédito. Ele não vai te dar o cheque para você levar embora, né? Ele vai ficar com o título de crédito como uma regrinha do pagamento aqui, ó, entrega do título e quitação. E é importante dizer que os dois elementos aqui são complementares, né? Olha lá, cartularidade. O devedor deve resgatar o título quando do pagamento, para evitar ser novamente cobrado. Olha o risco. E olha as situações que realmente acontecem, né? Porque eu tenho a cartularidade. Se aquele que portar o título nas mãos pode exercer os direitos de crédito, se eu não tiver ali o título devolvido para o devedor, eu posso ter cobrado novamente. Eu posso falar assim, não, ele não me pagou, né? E fala para mim se não tem gente por aí, que a gente conhece, ou já ouviu falar, que paga o título de crédito, não pega recibo de quitação, né? E nem pega o título, nem resgata o título de crédito. Então, é importante que seja feito. Literalidade, o devedor deve exigir que lhe seja dado recibo de quitação no próprio título, inclusive. Isso é essencial que aconteça. Pode ser feito num documento à parte? Às vezes acontece, mas o ideal, pela literalidade, é que seja dado no título. Que seja no anverso, ó, né, dou total quitação do pagamento, e o credor assina, né? O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dado. Artigo 319, já estudado no ano passado. Tá? Então, eu posso ter algumas regrinhas de recibo à parte que são complicadas, né? Podem dificultar, se a gente analisar na prática, essa formalização de um pagamento válido, né? O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial. Então, o pagamento pode ser parcial, né? Seria uma questão. O 39, primeira parte, diz que pode. Porque o portador, no caso aqui, o credor, o tomador, ele não pode recusar um pagamento parcial. No caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir que desse pagamento se faça menção na letra e que dele lhe seja dado quitação. Pode ser que no momento do pagamento faça-se o pagamento parcial, porque às vezes é melhor você pegar parte do que não receber nada, né? Mas aí tem que lançar no título, obviamente. O credor não vai entregar o título para o devedor em caso de pagamento parcial. Mas ele, como segurança para o devedor, deve lançar ali a quitação, ainda que parcial, tá? Efeitos do pagamento,
Pagamento feito pelo aceitante. Olha lá, extinção das obrigações documentadas na letra. Extingue totalmente a obrigação com relação aos demais coobrigados. Então, aqui, esse desenho é legal para a gente entender. Vamos dizer aqui que seja uma relação cambiária aqui mais complexa possível, apesar de ter só um endosso, né? Não tem mais de um endosso. Mas se a gente imaginar aqui, ó, o emitente emitiu o título para que o sacado faça o pagamento para o tomador, que nesse caso aqui endossou o título para terceiro, para o endossatário. Então, eu tenho uma relação aqui em que eu tenho 3 coobrigados e ainda assim, olha lá, o sacador tem um avalista para ele, que também é coobrigado, e o endossante também nomeou um avalista para ele, que também é coobrigado. Imaginando que esse credor aqui tenha o direito de receber o seu crédito, ele pode cobrar de todo mundo aqui, porque todo mundo aqui, os 5 são coobrigados, pelo que a gente me falou até agora, ok? Agora, se porventura ele vai lá no devedor principal, e o devedor principal, como está sendo mostrado aqui, efetua o pagamento, os demais, obviamente que não tem consequência nenhuma a mais com relação ao título, porque já foi pago pelo devedor principal. Nada mais acontece aqui. Morre todas as relações criadas pelo título de crédito. Agora, se eu tenho o pagamento realizado, por exemplo, por um avalista, olha só, aqui para complicar eu incluí mais um avalista aqui para o devedor principal. E isso pode acontecer, 3 avalistas, um para cada coobrigado aqui do título. Se quem paga o credor é o avalista, olha aqui, ó, coobrigado, ele que fez o pagamento, o que significa dizer? Opa! Pagamento feito pelo avalista desonera da responsabilidade todos os coobrigados, olha lá, o respectivo avalista, todos os coobrigados, só que o avalista que pagou, ele tem direito de regresso contra o sacado. Continua tendo direito de regresso contra o sacado. Esses aqui não têm obrigação, porque eles estão depois dessa relação. Se o pagamento é feito depois, aí, ó, em relação posterior, eu posso retroagir. Mas nesse caso aqui, o avalista só pode cobrar daquele que ele garante, que é o sacado, o devedor principal. Esse aqui seria o direito de regresso. Esse é o efeito do pagamento nesse caso. Opa. E nesse último caso aqui, olha só, agora eu compliquei, coloquei outro, aqui seria segundo endossante, né? Coloquei mais uma relação aqui, ó. Sacado, sacador, tomador, que é primeiro endossante, segundo endossante e endossatário. Tem o avalista para o sacado, para o sacador e para o primeiro endossante. Se, na verdade, quem paga o credor é o avalista do endossante aqui, olha só, do primeiro endossante, olha de quem ele pode cobrar em regresso. Aqui, ó, daquele que ele avalizou, primeiro endossante, pode cobrar do devedor principal ou do seu avalista, pode cobrar do sacador ou do seu avalista. A única pessoa que ele não pode cobrar aqui é do segundo endossante, porque dentro da relação cambiária ele está no momento posterior aqui, então ele não faz parte, né? Ele não tem relação com esse avalista, certo? Então, os efeitos aqui são importantes para você entender a consequência dos pagamentos e quem paga para quem recebe, tá? E a minha intenção aqui é encerrar essa parte de pagamento com esses elementos aqui, né, que eu acho que são os mais importantes e mais complexos para você entender. Se tiver alguma dúvida com relação a esses efeitos aqui, me falem. Se não quiser falar agora, me fala depois, mas me falem, porque vai ter dúvida, tá? Sempre a regrinha é essa. Eu tenho o direito de regresso para trás, nunca para frente. Por isso que aqui, esse endossante, ele não vai cobrar desse, né? Ele vai cobrar somente dos que estão atrás dele na relação cambiária. Nem desse aqui ele não pode, né? Eu apaguei minha caneta aqui, ó. Nem desse e nem desse. Mas de todos aqueles que estão atrás na relação cambiária. Certo, gente?